Boa tarde, pessoal. Prosseguindo com o curso de personalidade dentro de uma perspectiva psicodinâmica no contexto da disciplina de Psicologia da Personalidade 2, turma especial, eu apresentarei a vocês hoje a visão de Alfred Adler sobre o caráter. Adler considera que o traço de caráter seria um modo especial de expressão do indivíduo no mundo. Ou seja, seria a forma por meio da qual o indivíduo tenta se adaptar ao mundo no qual ele vive. Portanto, o caráter é um conceito eminentemente social. Ao contrário do temperamento, que é a base biológica da personalidade, que tem uma origem biológica, que está diretamente relacionado ao funcionamento do sistema nervoso, o caráter é uma construção social. É o resultado da interação do indivíduo com o mundo, particularmente com o mundo simbólico, o mundo da cultura, que é o da interação simbólica com as demais pessoas na sociedade em que a pessoa se insere. Então, por conta disso, não é possível falar em traço de caráter sem levar em consideração a interação do indivíduo com o seu ambiente social. O caráter, portanto, seria uma atitude psíquica resultante do modo por meio do qual o indivíduo vai lidar com o meio no qual ele está inserido. Portanto, o caráter é vamos dizer assim, seria o padrão de procedimento que permite ao indivíduo lutar para adquirir consideração, prestígio e predomínio social. Vocês vão se recordar da aula anterior sobre o capítulo 3 do Psicologia do Inconsciente de Carl Gustav Jung, que eu dizia a vocês que, na perspectiva de Alfred Adler, a mola propulsora para o desenvolvimento da personalidade de uma pessoa é o desejo de sair de um estado de se sentir menos para chegar a um estado de se sentir mais. Estão se recordando da última aula? Então, nesse sentido, vocês viram na aula passada que o alvo da superioridade, a vontade de poder, é obter uma superioridade sobre as demais pessoas. É obter uma primazia sobre os demais indivíduos. E Adler vai nos dizer que esse objetivo de vida, que é a luta pela superioridade, ela modifica o modo com o qual a pessoa vai encarar o mundo e, evidentemente, que também vai influenciar o padrão de comportamento de um indivíduo. Para Adler, os traços de caráter são apenas as manifestações exteriores do estilo de vida desse indivíduo, do padrão geral de conduta que essa pessoa apresenta. Dessa maneira, é importante vocês terem em mente que as pessoas elas ficam habilitadas a compreender a atitude delas em relação ao meio, diante das pessoas com as quais ela convive e diante das exigências das normas culturais. E aí o Adler vai nos dizer que o conjunto dos elementos e traços que compõem o caráter representa os instrumentos, as ferramentas utilizadas pela personalidade como um todo para conseguir se impor sobre as outras pessoas, sobre as diferentes exigências de interação social na vida. Então Adler vai sintetizar afirmando que o caráter representa uma forma específica de viver. Os traços de caráter, eles não são herdados, como muitas pessoas eventualmente supõem. Eles devem ser considerados, ao contrário, como modelos, como planos de existência, que possibilitam às pessoas viver a vida delas e manifestar a personalidade delas em todas as situações, sem a necessidade de refletir conscientemente a respeito desses padrões relativamente estáveis de sentir, pensar e agir conscientemente.
Então, os traços de caráter não são capacidades e nem tampouco predisposições herdadas, pessoal. Na verdade, os traços de caráter são adquiridos ao longo da vida com o objetivo de se estabelecer um modo particular de vida, um estilo de vida específico. Adler apresenta um exemplo muito interessante. Ele diz o seguinte: uma criança, ela não nasce preguiçosa, ela não nasce indolente. Pelo contrário, a criança se torna preguiçosa porque a preguiça parece para a criança o meio mais adequado de tornar fácil a vida dela. E, ao mesmo tempo, permitir que essa criança cultive um senso de importância. A atitude de dominação, pessoal, segundo Adler, pode se manifestar em certas situações com um padrão da indolência, com um padrão da preguiça. Porque quando uma pessoa coloca em relevo, ela coloca em destaque um defeito natural, essa pessoa ela pode, de uma certa maneira, preservar o seu orgulho, o seu amor próprio, numa situação de derrota. Porque o que acontece? É como se o resultado final desse pensamento fosse sempre algo parecido com essa concepção, essa crença irracional, que seria mais ou menos assim: se eu não tivesse esse defeito, ou seja, se eu não fosse preguiçoso, as minhas capacidades, as minhas habilidades, os meus talentos se desenvolveriam de uma forma brilhante. Eu brilharia se eu não tivesse essa predisposição natural, que seria esse defeito. Mas, infelizmente, eu tenho esse defeito, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, e é assim que eu sou. Observaram? Muitas pessoas vão utilizar-se de supostos defeitos na sua constituição básica como desculpa, como um pretexto para continuar se sentindo superiores. Porque, basicamente, a pessoa vai atribuir a causa de tudo que acontece de ruim na vida dela, não a própria incompetência, não a própria falta de vontade de fazer as coisas, mas sim a algo externo a ela, externo no sentido de que é algo que está fora do controle dela, como, por exemplo, a preguiça. Eu nasci preguiçoso. Sendo que, na verdade, como Adler muito bem explica, a preguiça, em muitos casos, é um escudo, é uma defesa, é uma proteção que pessoas orgulhosas, pessoas que têm um estilo de vida dominador, acabam utilizando. E aí o que acontece? Se imaginarmos uma outra situação, né? Pense em um indivíduo, uma pessoa que está empenhada em uma luta contra o seu meio por causa dessa vontade de poder. Veja, essa pessoa acabará desenvolvendo em si mesma as manifestações de força que seriam apropriadas a essa luta. Tais como, eu cito, a ambição, a inveja, a desconfiança e coisas semelhantes. No entanto, esses traços de caráter, eles não podem ser distintos da personalidade, uma vez que eles são componentes da personalidade. E eles foram adquiridos, eles foram aprendidos ao longo da vida da pessoa. Então, uma observação mais minuciosa desse tipo de indivíduo mostra que esses traços de caráter foram julgados necessários e adequados ao padrão de procedimento que a pessoa deseja para mostrar sua superioridade. E por causa disso, eles acabaram sendo adquiridos e mantidos ao longo da vida. Portanto, Adler vai nos dizer que esses traços de caráter não são fatores primários, herdados, biológicos. Ao contrário, eles são secundários. Eles são estratégias para lidar com certos desafios. E Adler vai nos dizer que os traços de caráter, eles devem ser interpretados à luz do ponto de vista teleológico, ou seja, de finalidade, de meta. E Adler vai nos dizer que o estilo de vida de um indivíduo, as ações dessa pessoa, o procedimento que ela tem, ou os pontos de vista
que ela apresenta em relação ao mundo, tudo isso se encontra estreitamente determinado, estreitamente condicionado pelo objetivo que a pessoa tem na vida dela, pelo finalismo ficcional. Então, não é possível pensar, né, nem pôr qualquer coisa em prática sem ter no espírito, ou seja, sem ter na sua consciência algum propósito específico, algum objetivo, alguma meta. Então, mesmo no caso de uma criança, essa meta de vida, esse objetivo já se encontra presente desde a sua formação básica de desenvolvimento como ser humano. Essa meta, esse objetivo, dá forma e caráter à vida da pessoa e esse objetivo de vida acaba sendo a explicação da unidade específica e inconfundível da pessoa. Uma unidade que vai diferenciar essa pessoa de todas as demais. Por caracterizar a personalidade, o estilo de vida diferencia uma pessoa das demais pessoas. E Adler continua a sua descrição sobre a questão do caráter, afirmando que não existe nenhuma base na realidade para afirmar que os traços de caráter teriam uma origem biológica. Ao contrário, eles têm uma expressão que é eminentemente social.